Sábado, 6 de junho de 2026. Programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Estamos começando mais um programa de literatura nas ondas do rádio. Um espaço onde a palavra ganha voz, a leitura cria asas e a cultura caminha de mão dadas com o povo. Bom dia, minhas amadas acadêmicas. Bom dia, meus amados acadêmicos. Bom dia, amadas acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, prefeita municipal. Bárbara Bessa, vice-prefeita municipal, Ellen Carla, Bárbara Besteiro, Isabelle Nascimento e o acadêmico honorário Alain Besteiro. Um abraço vai também para o vereador Raimundo Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Marituba, do mesmo modo aos excelentíssimos senhores vereadores que constituem o Parlamento Municipal. Um abração vai também para o secretário especial de governo, Fernando Menezes Brown da Silva, para o secretário adjunto especial de governo, Anderson Lima, e para o Nilson Serrão, chefe de gabinete da prefeita municipal. Não, ao contrário, Anderson Lima, chefe de gabinete da prefeita municipal, e o Nilson Serrão, secretário adjunto da Secretaria Especial de Governo Segov, cujo titular, como nós falamos, é o Fernando Brown. Um abração para o nobre acadêmico Orlando Tadeu Ataíde Leite, o Otal, ocupante da cadeira número 15 do nosso Silogeu, que está de licença do programa em virtude de funções pedagógicas na escola onde leciona língua portuguesa e literatura. Abraçando o povo de Umarilândia, abraço os empresários Arnoldo Viana Pereira da Norte Frangos, Antônio Armando Amaral de Castro, grandes colaboradores do nosso Boi Transformoso, que no dia 21, lá na frente da saudosa Maloca, será o levantamento do mastro de São João. E no dia 28, o Boi Transformoso terá o seu cortejo pelas ruas da cidade de Marituba. Um abraço para o J. Bagu, ligado ao nosso programa. Ligados também no programa o professor Mauro Penedo, o Naldo Trindade, a Adriana, a Dona Lúcia, lá na Pedreirinha. Também ligadas no nosso programa as irmãs Marinês, Ivone e Ivonete, filhas do meu inesquecível amigo Vandeco Cunha. A senhora Ivonete, a esposa do nobre acadêmico Dr. Ezequias Mesquita da Costa, e é parte da nossa academia, porque ela adora a UMARI, Academia de Letras Maritubense. Um abraço também vai para o Brito, lá na entrada do Riboca, a Célia, muito amiga de Ferrari, do Dr. Ezequias, que sempre está mandando um abraço para o Dr. Ezequias. O Aguiar, o Dadinho, a Sônia lá na equipe do dízimo da paróquia do Menino Deus, o Dejalma, o Felipe e sua esposa Adriana, lá em Ananindeua com coração em Marituba. Os meus filhos, Marcos, Márcio, Leonardo, Maísa, Silvia e Simone. É o programa Literatura nas Ondas do Rádio. Hoje nós teremos a presença sempre marcante em nosso programa da nossa majestosa acadêmica Geni Begô Granha. Mas como a festa junina dos seus netos, que estava marcada para o dia 13 de junho, mas coincidiria com o jogo da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo, foi antecipada para
hoje. Em razão disso, que ela é coordenadora da festa dos netinhos, a nossa acadêmica não pode vir ao programa. E mesmo ela está, ainda do que ela está se preparando para viajar, para fazer uma viagem para o sul do país e depois para a Europa, começando pela Irlanda. Olha quem tá ligado no programa, Curica, rapaz, Curica, não é o Curica, é o neto do Curica, Raimundo Leão Ferreira Neto. Um abraço, Curiquinha, um abraço. A frase do programa: os meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria história. Esta frase marcante, né? Simbolicamente verdadeira, é de Bill Gates. Bill Gates é um empresário, investidor e filantropo norte-americano, mundialmente famoso por fundar a Microsoft em 1975, com seu amigo Paul Allen. Liderou e desenvolveu o sistema operacional Windows, como também o Word. Todo mundo sabe o que é Word. Word é palavra. O Excel, que significa superar, e o PowerPoint, que é ponto e argumento. E já está há muito tempo também na inteligência artificial, no IA Copilot. Ele é cofundador da Fundação Bill e Melinda Gates, uma das maiores organizações privadas do planeta, que financia projetos globais de saúde, educação e erradicação de doenças. Quando, minha gente, um magnata da tecnologia defende o papel impresso, a literatura ganha uma validação de alta importância, contra a opinião de muitos de que os livros estão ultrapassados, de que os livros físicos, os livros de papel estão ultrapassados. A frase de Bill Gates reforça que a literatura desenvolve o pensamento crítico necessário para a pessoa estabelecer o seu próprio destino, em vez de ser dominado por algoritmos e robôs. Não conta a sua própria história quem só vive em telas. A literatura serve como um contrapeso necessário à atenção fragmentada pelas redes sociais e pelo uso precoce de dispositivos eletrônicos. Bem a propósito, eu já havia falado aqui e conversado com o mestre Orlando, a Suécia voltou aos livros de papel. O governo sueco, que apostou no uso de tablets e laptops nas escolas do país, agora faz o caminho contrário. Já investiu mais de 200 milhões de dólares para comprar livros didáticos de papel e prepara um novo currículo escolar que enfatiza o aprendizado offline, nada de telas, e sim cadernos, lápis e canetas, sem dispositivos eletrônicos. Motivo: os alunos se concentram mais e aprendem melhor com material didático de papel. Foi assim que nós aprendemos, doutor Zedequias. Foi assim que nós aprendemos. Hoje sou advogado, doutor Zedequias é procurador de justiça. Foi com celular? Foi com tablet? Foi com laptop? Não foi.
Não estou dizendo que se deve jogar fora, eles são úteis em alguns aspectos, mas para o aprendizado, a aprendizagem é o livro de papel. Sessão poema, meu caro Alex, o homem do áudio, o homem que nos comanda aqui, De quem é hoje a sessão poema? É do acadêmico Orlando Tadeu Ataíde, cadeira número 15. Olhe só este poema do mestre Orlando, meu diário. Indeciso, não sei o que escrever. Em tuas brancas e níveas linhas, são tantas idas e vindas, olhares, fugas, enfrentamento tantos. Teu branco puro torna-se hostil ante o medo do abismo de confissões e de temores mil. Aproximo a pena, a mão treme e nem sequer toca a tua página estática, imóvel como uma lápide. A coragem vem e a letra escorre feito sangue no asfalto, viscosa, e escalarte, rosa púrpura, viva. Tudo vai fluindo como um rio de emoções intempestivas, águas turvas de amores cíclicos. Paro, observo, és frio como uma lâmina de aço, e eu fraco a derramar lágrimas em tua superfície rebelde, mestre Orlando. O mestre Orlando disse que esse poema, disse a mim, pelas nossas comunicações, pelos nossos diálogos no nosso grupo da academia, ele disse que esse poema revela o seu estilo nihilista, porque a própria vida assim o ensina. Perguntei, nihilista? E ele respondeu, sim, presidente. O nihilismo é uma corrente que prima pela negação, onde tudo parece não ter sentido. O nosso acadêmico correspondente no Rio de Janeiro, Alexandre Mauro Falcão dos Santos, deu a seguinte opinião. Muito lindo, fortemente dramático, sem ser piegas. Lembrou-me de Bukowski e Leminski, querido acadêmico Orlando. Mestre Orlando respondeu para o Alexandre. Grato, Alexandre, sua análise é açúcar no mel. Olha esse diálogo entre dois literatos. O nihilismo, minha gente, é uma corrente que questiona a validade dos valores tradicionais, negando a existência de um significado ou propósito objetivo para a vida. O termo deriva do latim nada, nihil, nada, e ganhou notoriedade no século XIX, especialmente através do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. No decorrer do programa, nós vamos conversar ainda mais sobre a questão do nihilismo, especialmente do Nietzsche, que é o filósofo mais valorizado no mundo, mas ao mesmo tempo mais criticado. Bom dia, meu amigo Lázaro Falcão, bom dia a toda dessa linda equipe que faz esse lindo programa. Feliz sábado a todos nós. Naldo Trindade, um abraço, Naldo Trindade, para você e sua família. Passa a palavra para o doutor Zedequias para as suas considerações iniciais. Bom dia, doutor Lázaro Falcão, presidente da Almari e apresentador do programa. Bom dia, Alex, controla o áudio. Bom dia ao professor poeta,
na escuta deste programa. Bom dia ao professor Orlando Ataíde, também na escuta do programa. Bom dia ao professor Edivan Brandão. Bom dia a todos os membros da Almari. Bom dia, doutora Kelly e Glaucio Mesquita. Bom dia, doutor Orlene Soares. Bom dia à minha família. Bom dia a motorista terceirizada do MP Marisa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Almari que estão na escuta desse programa. Muito bem, muito bem. Um abraço, olha só quem está mandando um abraço para o nosso programa, para o doutor Zedequias, para mim, para o Alex e a Adriana da Silva, lá do bairro Novo. Um abraço, Adriana, para você e sua família. Fique ligado no programa que hoje os cinquentinha vai ser sobre a seleção brasileira, Fiquem aí os ouvintes um abraço atentos. Também a Adriana. Fiquem atentos, que nós vamos falar de seleção brasileira. Não é a do Zagallo, é do Ancelotti, Pois bem, estávamos falando ainda sobre o niilismo e veio-me a memória o autor russo, filósofo Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, especialmente na obra Os Demônios e Crime e Castigo. Esta obra revela o niilismo como um perigoso vazio espiritual que poderia levar à destruição e ao colapso moral. O mestre Orlando, doutor Zedequias, me deu para ler e pensei que era dado. E fiquei com Os Irmãos Karamazov. O autor dessa obra, considerado o ápice do romance moderno, Dostoiévski, reúne suas grandes questões nessa obra. Eu li já faz mais de 20 anos. Tenho guardado lá nos meus alfarrábios e vou limpá-lo para relê-lo. Quem me prestou foi o mestre Orlando. Os Irmãos Karamazov. O autor nessa obra, repito, considerada o ápice do romance moderno até hoje, reúne suas grandes questões: fé e dúvida, liberdade e responsabilidade, desejo e culpa, razão e espiritualidade. Para Dostoiévski, a fé não é refúgio contra a dor, mas um modo de atravessá-la. Em uma de suas afirmações mais célebres e reveladoras disse: se me provassem que Cristo está fora da verdade, eu preferiria ficar com Cristo. Olha essa frase de Dostoiévski. Se me provassem que Cristo está fora da verdade, eu preferiria ficar com Cristo. Por que ele disse isso? Porque Cristo é a verdade. Cristo é a verdade pura. É Cristo. Olha só quem disse isso: Dostoiévski, o poeta russo. Bom dia, sou o professor Fredson, né? Na escuta do programa Literatura nas Ondas do Rádio. E desejo a todos um abençoado fim de semana e lembrando que só a educação é capaz de transformar uma cidade e o mundo. Perfeito, professor Fredson. O senhor está certíssimo. Canção poema, Alex Carvalho de Almeida Barbosa. O Brasil em busca do Hexa, será? Mais de 200 milhões em ação,
Pra frente, Brasil do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção. De repente aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Vamos todos juntos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Vamos todos juntos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Vamos lá, minha gente. Vamos, Brasil, vamos, Brasil. O Brasil é sempre assim. Às vezes desacreditado, às vezes desmoralizado futebolisticamente por outras nações, consegue títulos. Por isso é que ele é pentacampeão. Pentacampeão. É diminuído, é desclassificado, é desonrado, tem o futebol humilhado e às vezes é campeão, como já foi 5 vezes. Pois bem, em decorrência, em relação a esta canção, poema, que é o Brasil em busca do Hexa, quando ele foi campeão em 70, eram 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Hoje, são mais de 200 milhões em ação. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Pois bem, sobre a trajetória do Brasil, olha lá, até o pentacampeonato mundial. Diga qual é a única alternativa incorreta. Por favor. Depois não tem mais recurso, não tem mais direito a recurso. Incorreta. Alternativa A. Campeão em 1958, na Suécia. Goleada na seleção sueca por 5-2. Pelé e Garrincha brilharam. 2 gols de Vavá, 2 de Pelé e 1 do Zagallo, que depois virou treinador, campeão. Mas o treinador de 1958 era o Vicente Fiola. Alternativa B. Bicampeão em 1962 no Chile, dando de 3-1 na Tchecoslováquia. Gols de Amarildo, Zito e Vavá. O Pavão pegou o microfone lá da sede do Marituba e chamou a Manejak Solovac, do Manejak. A Manejak Solovac dançou pro Brasil. Manejak Solovac, dançou Manejak. Sim, Manejak Solovac. Da Estrada de Ferro de Bragança. Pois é, alternativa B, bicampeão em 1962 no Chile, dando de 3-1 na Tchecoslováquia, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. Alternativa C, tricampeão em 1970 no México, com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres, no final, contra a Itália. Tetracampeão em 1994 na Inglaterra. Tetracampeão em 1994 na Inglaterra. Final contra a Itália. Empate no tempo normal e na prorrogação o Brasil ganhou nos pênaltis de 3-2. Gols de Branco, Dunga e Romário. Tafarel pegou o pênalti do Massaro e o Bádio chutou por cima. O treinador era Carlos Alberto Parreira. Alternativa é pentacampeão em 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Final contra a Alemanha 2-0, 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Treinador Luiz Felipe Scolari. Está aí para ver quem acerta. Não está fácil, mas eu quero que bata a cabeça porque é nossa seleção. Vamos relembrar nossa seleção. Relembrando, a gente chega hoje a conquistar, se Deus quiser, iremos conquistar, se Deus quiser, o Hexa. Aliás, doutor Zedequias e Alex, eu estava vendo ontem à noite no ranking que fizeram sobre a Copa do Mundo. Em primeiro lugar está a Espanha, segundo lugar a Argentina, terceiro a Inglaterra, a França e o Brasil em nono num ranking feito lá já nos Estados Unidos,
sobre os favoritos para a Copa do Mundo. Tomara que esses caras estejam enganados e o Brasil venha de lá com o Hexa! A palavra do doutor Zé Duques. Bem, primeiro quero me referir ao livro, que o livro, a criança aprende desde cedo a educação, o comportamento, aprende a se desenvolver. Então o livro, ele é muito importante. E não foi à toa que o criador dos celulares, o criador da internet praticamente, fez essas palavras dizendo, apresentou essas palavras dizendo que seu filho recebia o computador, mas o mais importante era o livro. E o livro desenvolve, a pessoa transita, a pessoa modifica os pensamentos, a pessoa aprende a falar, aprende a escrever, aprende a pensar. Então essa é a importância do livro. O segundo, sobre a seleção brasileira, aquela música, 90 milhões em ação, é da época do presidente Emílio Garrastazu Médici. Então, era o presidente alegre e ele festejava. Inclusive, o pessoal contava que tinha um jogador, que era do Atlético Mineiro, que não ia para a seleção. Era o Dario. Ele obrigou o Dario a ser convocado. Ser convocado. E o Dario não jogou uma partida sequer. E o Brasil foi campeão. Conta-se também que véspera da final, jogo contra a Itália, Dario chamou o Zagallo e disse: "Seu Zagallo, me dê uma oportunidade. Eu sonhei que eu fazia 6 gols hoje." Aí serviu de graça para todos os atletas do Brasil na época. Vou apresentar um poema. Para que tanta rapidez? Acalma o seu coração. Se tudo tem sua vez, para que tanta aflição? É só segurar o enredo. Do que sente tanto medo se estar na direção? Veja que já conquistou, quantas coisas já venceu, quantas perdas superou, quanto amadureceu. Não precisa se apressar, pois a vida vai levar você para o que é seu. Toda caminhada pesa, mas sempre tem a chegada. Continue sua reza e siga firme na estrada, construindo sua sorte, reconhecendo que é forte e dá conta da jornada. Ganhar e perder faz parte, é preciso entender. Dizem que a vida é arte, é a arte de sobreviver. E é querer se arriscar, pois só aprende a voar quem não tem para onde correr. Muito bem, eu considero Tata Vênia, Tata Vênia do mestre Ezequias, que isto aí é um poema nihilista. É um poema nihilista. Com certeza. Porque, vejam bem, o Alexandre, quando respondeu para o mestre Orlando, ele citou 2 autores nihilistas. Sim. O Charles Bukowski e o Paulo Leminski. O Carlos... Alexandre, grande amigo. O Charles Bukowski é um escritor norte-americano que se notabilizou pela obra O Realismo Sujo, onde ele manifesta um nihilismo passivo, cínico e urbano. Em seus livros não há espaço para ilusões românticas, misticismos ou grandes propósitos sociais. Paulo Leminski é um poeta brasileiro, curitibano, que trilhou o caminho do nihilismo ativo, muito influenciado pela filosofia de Nietzsche. Para ele, o nada não era motivo para desespero, mas um espaço em branco para a criação. Em a poesia, como um utensílio
o inutensílio criou a famosa expressão de que a poesia é um inutensílio. Sustenta que uma sociedade utilitarista, onde tudo precisa ter lucro, o poeta abraça o vazio da utilidade. Produzir o inútil transforma-se em um ato político de pura liberdade contra a lógica do progresso a qualquer custo. Um exemplo definitivo dessa leve e descompromissada afirmação diante do destino está em seu famoso terceto: não discuto com o destino, o que pintar eu assino. 8h30, vamos para o segundo tempo depois do apoio cultural. Vamos para o segundo tempo. O segundo tempo começa, vou passar a bola para o doutor Ezequias. Eu hoje quero falar sobre um tema sobre o idoso, o velho. Como o programa Literatura no Rádio é um programa cultural, passa essa parte. É necessário Ai, papai, que fazemos a seguinte apresentação. Atenção, preste bem atenção, ouvinte da Rádio Umari. Humilhar, menosprezar ou discriminar uma pessoa com mais de 60 anos ou mais, com mais de 60 anos, pode resultar em reclusão de 1 a 3 anos e multa, podendo variar dependendo da gravidade e da forma como a ofensa ocorreu. A injúria contra a pessoa idosa é crime no Brasil, amparado pelo Código Penal e também pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Quem acertou foi o mal. Injúria preconceituosa é o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que tipifica o crime de injúria qualificada quando são utilizados elementos referentes à condição da pessoa idosa. Incorreto. A pena para esse delito é de 1 a 3 anos de reclusão e multa. O Estatuto da Pessoa Idosa é o artigo 96 da Lei 10.741/2003, 94. que estabelece pena de detenção de 6 meses a 1 ano Pois é, então... e multa para quem humilhar, menosprezar ou discriminar uma pessoa idosa. A ação penal. Esses crimes são ação penal pública incondicionada. Quem foi, Adriano? Isso significa dizer que a justiça poderá agir, dar andamento do processo, mesmo sem uma representação formal da vítima. É necessário apenas o boletim de ocorrência e passo inicial mais importante: o autor da ação penal, no caso o Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça. Como denunciar? Se você presenciar ou for vítima de injúria contra idoso, hoje deve procurar as autoridades policiais. Disque o 100 é o Centro de Atendimento dos Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia e recebe denúncias de violências e violação de direitos. Na delegacia, o que acontece? Você vai e faz um registro de boletim de ocorrência ou BO em qualquer delegacia de polícia civil. Em casos de perigo iminente, ligue para a Polícia Militar no número 100. Se algum ouvinte gostou dessas informações, é só ligar para a Rádio Umari, que eu repetirei com prazer no próximo sábado neste programa. Muito bem, grande esclarecimento. Agora, grande esclarecimento. o poema sobre o idoso. Onde lá? Tá. O velho. Vai. A pessoa idosa parece que não tem direito de viver. Começa pelo governo. Não dá condições do homem trabalhar, mas existe o direito
para poder se aposentar. O homem tem muito que lutar. Sem muitos esforços, percebemos que uma pessoa é linda ao recitar. Um velho, ao contrário, ao recitar dá vontade de gargalhar. Mesmo estando ele com disposição para trabalhar, andar e se movimentar, taxam o pobre do velho de gagá. Já deu o que tinha de dar. Tudo é etarismo ou preconceito com a idade. Mas existem idosos que não se abalam. Dizem, deixa isso para lá. Quem despreza o velho deve querer morrer cedo. Muitas coisas não vão ver, nem gozar ou participar. Não vai ter história para contar. Vale lembrar, vale lembrar. O idoso não pode dizer que, né, como diz, essa vida é uma merda. Isso não existe isso. A vida é a vida. Você tem que vivê-la, porque é um dom de Deus. Olha, o negócio da seleção, rapaz, 2 acertaram, só que o Mauro Penedo, mais esperto, acertou primeiro. Realmente, a alternativa incorreta é da Série D. O tetracampeonato, em 1994, foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, onde o Brasil, o Romário, deu um show de bola. Mauro Penedo, pela primeira vez, acerta. Pode vir buscar o seu primo. Adriana, fique ligado ao nosso programa. Ninguém vai esquecer de você. Venha no próximo programa buscar o seu livro. Seu livro. Eu não venho buscar, não. Um abraço, Adriana, para você e sua família. Ontem, minha gente, foi o dia mundial do meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós, amazônidas como somos, não é? Nós temos a maior reserva ambiental do mundo. Não podemos ficar distante desta situação. Nós temos que vivê-la. Porque a Amazônia é um patrimônio da vida. No Dia Mundial do Meio Ambiente, ergue-se um clamor da terra inteira. Que os olhos do mundo contemplem a Amazônia, verde bandeira, berço dos rios majestosos, tesouro de fauna e flora sem igual, guarda em seus bosques preciosos um patrimônio universal. Que sua mata seja protegida com respeito, amor e consciência. Por defender a Amazônia é defender a vida, o futuro e a própria existência. Que ecoe forte esta mensagem de esperança, união e harmonia. A Amazônia não é apenas paisagem, é o coração verde da humanidade. Tão verde que Mahatma Gandhi diz: a natureza pode satisfazer todas as necessidades do ser humano, mas não a sua ambição. Olha só, Mahatma Gandhi, esta frase: a natureza pode satisfazer todas as necessidades do ser humano, mas não a sua ambição de destruí-la, porque ela é a mãe terra dada por Deus para nós. Oito horas 43 minutos em Marilândia, a terra do Mari. A palavra, doutor Zedequias. Apresentar outro poema não é meu, não é de minha autoria. Ei, eu tenho um verso para tu que diz assim: quando começar o dia, espalhe amor e simpatia, depois pague para ver. Ser bom é que traz paz. Na vida o que você faz, um dia volta para você. Quando o egoísmo ir embora, que já passou da hora desse mundo melhorar.
Ofereça uma mão amiga. Quando mais forte briga, dois não podem brigar. Não espere por ninguém para perpetuar o bem, ficar mais a bondade. Repare bem em Jesus. Mesmo preso numa cruz, salvou toda a humanidade. Gentileza é coisa fina, é atitude divina que revela o coração. É coisa de gente nobre. Você nunca vai ser pobre se for rica em intenção. Então, amigo, seja bom, seja gentil, até com quem nunca viu. Gentileza não incomoda. Se puder, estenda a mão, que são obras do coração, que nunca vai sair da moda. Muito bem, muito bem. Olha só, doutor Zedequias. Doutor Lázaro, doutor Zedequias, esse cinquentinha será bem-vindo. Principalmente porque fiz aniversário no último dia 4 de junho. Mauro Penedo, parabéns! Parabéns, Mauro Parabéns Penedo. pro Mauro Penedo! Parabéns. Parabéns! Que Deus lhe cubra de felicidades, de amor, de ternura, de paz para você e sua família. Parabéns. E muito Mauro sucesso, Penedo. Mauro. E sucesso. Futuro acadêmico, tá saindo o edital. Na temática que nós estamos abordando hoje, a respeito da importância, que tem a sua importância, né, da tecnologia digital, mas sem jamais deixar de lado o livro físico. Eu vi uma psicóloga, doutora Zedequias, filósofa de alta graduação e pós-graduação, sendo inclusive atriz, teatro, cinema, televisão, no programa Sem Censura, da TV Cultura, a professora Viviane Muse. Ela falando sobre o mundo virtual. Ela disse que o mundo virtual não pode nos engolir, não pode nos impedir de pensar. A robótica não pode invadir a nossa consciência, a nossa razão. O mundo virtual, o que é o virtual? É a simulação da realidade. É algo que existe, que vem à nossa mente pela tela, em situações criadas a partir da tecnologia. Infelizmente, estamos vivendo uma sociedade que, pela facilidade de comunicação, consegue a redução de distâncias geográficas, mas em contrapartida dá ensejo à desinformação, notícias falsas, golpes, dependência excessiva da tecnologia, isolamento social, violação da privacidade e uso indevido de dados pessoais. A sociedade virtualizada é aquela em que a vida social passa a ser fortemente medida pelas tecnologias digitais, fazendo com que o espaço virtual se torne uma extensão do espaço físico na convivência humana. Sobre a IA, inteligência artificial, a professora Viviane disse que nunca, mas nunca mesmo, a IA vai substituir a inteligência humana. A IA é um passado de informações, é como um arquivo morto, está atrás do pensamento humano. E deu um exemplo, doutor Zedequias e Alex, muito interessante. Um professor olhar para o aluno depois de corrigir sua prova. Olha, você acertou isso, você acertou aquilo, vem cá, vamos conversar. Já pensou, diz a professora, um robô corrigindo a prova e olhando para o aluno? Nada pode sair dessa comunicação. O computador não pensa, o computador tem registro, ele tem arquivo. Muito interessante é a palestra da professora Viviane Muse. Dentro do tema. Aliás, eu vou dar uma entradazinha na seara do Dr. Zedequias. Otimista é o sujeito sem R$1 no bolso. Vai ao restaurante e pede ostras
com a esperança de encontrar uma pérola para pagar a conta. Esse aqui é muito otimista. Acha? Pois bem, dentro da temática do mundo virtual, nós temos algumas perguntas para o Dr. Ezequias e para os ouvintes, para o Alex, para os ouvintes, a respeito desta questão da frase de Bill Gates. Na sua visão, Dr. Ezequias, o que acontece com a mente de uma criança quando pulamos a etapa dos livros, dando a ela um celular, um laptop ou uma das inúmeras telas digitais? Ele vai entrar no mundo da tecnologia, porém sem base, quer base familiar, sem base religiosa e sem base escolar. Muito bem. Muitos pais, doutor Zedequias, usam as telas como uma espécie de calmante ou distração para os filhos no dia a dia corrido. Como nós adultos podemos competir com o magnetismo e o colorido de um algoritmo de rede social para tentar oferecer um livro de papel? A tentar persuadir a criança a ler, falar sobre a literatura, sobre os grandes poetas, sobre os grandes contos, sobre a música. Tudo isso vai envolver a criança, vai retirar daquela tela. Muito bem. Existe, doutor Zedequias, uma discussão de que no celular ou no tablet não existe o mesmo aprendizado que ler no papel físico. Será que o cérebro da criança realmente se comporta de forma diferente com o livro na mão? Acredito que sim, porque o livro, ele desenvolve, o livro dá prazer, o livro não tem tecnologia, o livro não se bota em tomada. O livro é abrir, ler, se divertir, se distrair. Marcar. Muito bem, muito bem. Dados mais recentes, doutor Zedequias, apontam que mais da metade das famílias brasileiras raramente lê para as crianças. A minha mãe lia para mim, a sua mãe lia para o senhor. Qual o impacto de um pai ou uma mãe não ler em voz alta para um filho antes mesmo de a criança aprender a ler sozinha? A criança, ela fica limitada, ela não desenvolve como é para desenvolver na verdade. Porque o livro, o pai que lê, ele estimula a criança, entende? Eu fui aluno da professora Laura, eu lia antes de entrar na sala de aula. O papai lia muito, o papai discursava, o papai fazia eu subir numa cadeira para fazer discursos. E isso vem da leitura. Com o livro é que há o desenvolvimento correto. Só que naquela época não existia nem celular e nem computador. É verdade, é verdade. Com a palavra, doutor Zedequias, para a fase poética, que é característica, que é admiradíssimo pelos nossos ouvintes, e depois para as suas considerações finais. Tá. Poema Eterno Dilema. O autor é Antônio Pereira Duarte. O mundo é mesmo uma grande lavoura, onde todos se aventuram viver. Cada qual deixa a sua assinatura, expressando o âmago do ser. E a dor, luta, angústia e arrependimento, nessa toada que a todos conduz. Contudo, o eventual fraquejamento não pode inviabilizar o facho de luz. Viver é mesmo esse contínuo despertar. Você acorda com o inevitável problema, o que impede a sempre de se esforçar para resolver seu eterno dilema. Sem entrar no mérito da religião, o mais importante para a vida é saber encontrar boa solução, amar enquanto não venha a despedida. Fique à vontade. O poeta, um poema muito bonito, lindo, para mim, Fernando Pessoa. Todo mundo sabe, mas todo mundo gosta de ouvir. O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente.
Um poeta fingidor chega a fingir tão bem que esconde qualquer dor. Por isso vai vagando, sempre em busca do amor. E os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que ele tem, mas a só que ele não tem. E assim, nas calhas da roda, giram a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Outro poema. Luz e paz. Em tempos de pandemia, em que irrompe a aflição, é essencial buscar a via do amor e da consolação. Cada um tem a ciência de que há sempre um caminho e que a divina providência a ninguém deixa sozinho. Que o ser medite e reflita, olhando ao seu redor, no mundo cosmopolita, Deus é o nosso maior credor. Irmão de jornada evolutiva, todos necessitam aprender, ainda que de forma intuitiva, a moldar a reforma do seu ser. E assim tudo passa, e depois a luz se faz, transpassando a vidraça e estejando toda a paz. Muito bem, muito bem. As suas considerações finais. É um prazer estar aqui no programa, mais uma vez, e falando sobre poesia, sobre cultura, sobre economia, sobre futebol. Orientação para os idosos. Orientação para os idosos. E tudo apresentamos nesse programa. E que tenham um bom dia e que Deus nos abençoe e nos guarde. Realmente, o nosso programa, ele, acima de tudo, ele é literatura pura. Mas a literatura ela engloba vários aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia. E hoje o doutor Zedequias fez uma orientação magnífica, preciosa a respeito dos idosos. Não é fácil o estigma contra os idosos. Não é fácil. É impressionante como os idosos não são considerados, tratados como devem ser tratados e como manda a lei maior, a Constituição Federal. E tem um estatuto próprio, o Estatuto do Idoso. É impressionante, principalmente aqueles que não têm recursos, que estão mendigando, que estão morrendo no meio da rua, que não têm onde morar. Isso é muito triste. E hoje também nós entramos na seara do futebol. Né? A seleção brasileira, ela movimenta a nação, ela movimenta o país. Perguntaram-me ontem, Lázaro, qual é o teu pensamento, qual é a tua impressão? Que eu também sou treinador de futebol, profissional, com cursos, vários cursos, tenho um livro sobre futebol, eu tenho um livro, o Abecedário do Futebol, prefaciado pelo Carlos Ferreira, um dos maiores conhecedores do futebol, jornalista, comentarista TV Liberal. Ele que prefaciou meu livro, o Abecedário do Futebol. Estou até atualizando hoje para o futebol de hoje, que o futebol de hoje é força, é ocupação de espaço, é não deixar ser atacado e atacar sempre. A melhor defesa é o ataque. O Brasil, em 1970, ele foi tricampeão mundial, com o Zagallo já criando o sistema 4-3-3. Félix Carlos Alberto Piazza, que era para ter ido ao Assis, ele improvisou o Piazza, que era volante no Cruzeiro, e levou e deu certo. Piazza, Everaldo, Marco Antônio, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Furacão da Copa, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. O 4-3-3, porque o Rivelino descia para fazer o meio do campo com o Clodoaldo e o Gerson. Tricampeão mundial. Hoje eu não conheço, eu conheço o goleiro
o Alisson, que eu não confio muito com as saídas de bola dele. Conheço o Marquinho, bom zagueiro. Conheço o Paquetá. O Paquetá, mais ou menos, ainda não justificou. O Vini Júnior não jogou ainda no Brasil o que ele joga no Real Madrid. O Rafinha não joga no Brasil o que ele joga lá para a Espanha, sei lá para onde. Entendeu? E a esperança seria o Neymar, mas ele é de plástico. Se ele conseguir recuperar os plásticos quebrados, vamos ver se o Neymar nos dá a alegria do Hexa. Nós estamos chegando ao fim do programa, minha gente. Muito obrigado, mas muito obrigado de todo o coração por terem escutado mais uma vez a mim e ao doutor Ezequias. Agradecemos a sua companhia em mais um encontro literário aqui na Rádio Mari. Que as palavras de hoje sigam iluminando o seu caminho. Até sábado no próximo programa. Lembre-se, quem lê vive mais de uma vida. Quem escreve deixa um rastro de eternidade. Deus abençoe o nosso programa. Fique com Deus e até sábado. Que a palavra aqui semeada frutifique. Que a literatura continue tocando corações. E que cada programa seja bênção para quem fala e quem escuta. Até sábado que vem, com Deus no coração.